Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade eu lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, nós te damos graças, Senhor, pela tua sabedoria e unção sendo compartilhada essa noite aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já começou a operar no nosso meio, em nós e através de nós como igreja. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma terça do sobrenatural, onde mergulharemos em te conhecer, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te pedimos aquele nível de revelação pessoal que o Senhor pode trazer a cada coração. Em nome de Jesus, que haja graça, unção, sabedoria, intrepidez, para que eu fale, e sobre os meus irmãos, graça e unção para receber, para misturar com fé, para acolher com mansidão e colocar em prática em suas respectivas vidas. Assim nós cremos no precioso nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa noite, dentro dessa série de ministrações, é a vida no secreto. Vida no secreto. Que é isso, pastor? Eu vou ser o 007? Não. Que eu saiba, pelo menos não. Mas esse texto aqui, ele diz algo maravilhoso. Ele diz, ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, eu quero começar a pensar e a construir isso com você a partir desses versículos. No versículo 5, ele fala, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Meu Deus, que pesado, Jesus. E isso daqui é o Sermão do Monte, Jesus falando para os seus discípulos, quando vocês forem orar, não seja como hipócrita. Jesus, eu nem imaginei que hipócrita nem orava. Pois é, ora, tá vendo? Jesus que falou. Mas como hipócrita age? Gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Ai, graças a Deus, hoje em dia nem sinagoga tem, então tá tranquilo. Não, querido, eles oram para serem vistos. Diante de Deus, orar para chamar a atenção é hipocrisia. Orar se importando com o que os outros vão achar, hipocrisia. Por isso que quem ora aqui na frente tem uma responsabilidade muito maior. Porque é complicado, você chega na frente de uma congregação, pega o microfone e ignora toda a congregação. Porque esse é o sentido da oração. A gente vem aqui, pega o microfone e fala com Deus e ignora vocês. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que ora pensando no que as pessoas vão ouvir é hipócrita. Hipócrita ora para aparentar intimidade, para aparentar uma vida com Deus que não existe. Deixa eu dizer uma coisa, aparentar uma intimidade que não existe é hipocrisia. Oh glória, aleluia. Muitas vezes às vezes a gente não faz isso na oração, mas faz isso nos nossos trejeitos, ou na nossa cara de crente, ou na nossa conduta, que mostra uma casca de religiosidade, mas não tem a essência. Ter a casca sem a essência é hipocrisia. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, graças a Deus, eu passei por algumas vezes eu passei por isso. A pessoa olha para mim, me mede de cima embaixo, de baixo em cima e fala, mas você é pastor assim, pastor mesmo? Ou é tipo pastor de jovens? Você é? Cara, eu amo isso, esse é um dos melhores elogios para mim. Eu não tenho cara de pastor, eu não tenho jeito de pastor, eu não falo igual pastor, mas Deus me chamou para isso e está funcionando. Querido, porque de nada adianta ter a casca sem a essência. De nada adianta usar o blazer, o terno, um smoke, a gravatinha, a borboleta. Saber até falar com gíria de crente, porque tem gíria de crente, né? Graça e paz, varão, aleluia. Isso é só crente pentecostal, né? Crente pentecostal tem essas coisas.
Tem um linguajar, né? Fazer pezinho de mola. Sabe que tem pezinho de mola, né? Porque o cara que é penteca mesmo, o cara começa a orar, falar aleluia. Aí, glória. A gente tá ligado que tem essas coisas, né? Mas na Bíblia, para Jesus, fazer o trejeito sem ter essência, fingir uma intimidade que não tem, hipocrisia. Graças a Deus já passaram alguns bons ministros aqui na igreja, e tem um deles que é um grande homem de Deus, tá? É bem respeitado no nosso ministério, e eu tive a oportunidade de receber esse irmão na minha casa. E uma pessoa, a gente tem um grupo, a gente estava num grupo, o Rafa está nesse grupo, e aí o pessoal estava falando desse irmão e tal, e aí alguém falou assim, o Dedé é amigo dele. Cara, forçar a barra, né? Eu recebi ele na igreja que eu pastorei e ele jantou na minha casa. Ser amigo é outra história. Mas alguns iam usar, eu sou amigo de infância, jogava bola junto lá, quando eu era criança lá em Barbacena. Querido, muitas pessoas estão fazendo isso com Deus. Força a amizade. Finge que conhece. Finge que tem intimidade. Mas para Deus fingir que tem intimidade sem ter, hipocrisia. Eu quero, querido, ter intimidade real. Eu quero conhecer ele, conhecer as batidas do coração dele, saber o jeito dele de pensar. Sabe, eu não sei se as irmãs devem ter mais isso. Não, os irmãos também têm. Aquela pessoa que você tem umas piadas internas, que quando você vê uma situação, você fala assim, nem vou olhar para essa pessoa, porque eu vou entrar numa crise de riso aqui. Você sabe isso? Qual é o nome disso? Intimidade. Não precisa nem falar, vocês lembram. Você sabe o que está na cabeça da outra pessoa. É possível viver isso com Deus, saber o que está no coração dele, saber o que está na cabeça dele. Quando você vê uma situação, você já sabe o que Deus pensa sobre aquilo. Como se adquirir isso? Intimidade. Para viver uma vida naturalmente sobrenatural, você precisa de intimidade com Deus. Não uma intimidade fingida, não uma intimidade forçada, uma intimidade genuína. Amém? Relacionamento de aparência, se eu puder dar um nome a isso, eu diria que é a síndrome de Saul. Quantos lembram do rei Saul? O que aconteceu com o rei Saul? Primeiro rei de Israel, Deus fala, vai lá, se eu não me engano é os amalequitas, vai lá, derrota todos os amalequitas, mata todo mundo, não traz nada. Saul, beleza. Saul foi lá, não obedeceu, trouxe uns animais, e aí quando ele volta, o profeta Samuel fala, Saul, o que é isso, rapaz? O que são esses animais? Ele, veja bem, é que é o povo, né? Não fui bem eu, assim, foi o povo que trouxe os animais aí, mas é tudo para sacrificar para o Senhor. Aí Samuel fala, acaso Deus tem prazer mais no sacrifício ou na obediência? Como eu gosto disso. Porque muitas vezes a gente quer ser mais santo do que Deus pediu. Não, Senhor, eu estou fazendo isso aqui a mais. Aí Deus fala, eu nunca te pedi isso. Eu tenho prazer na obediência, não no sacrifício. Aí Samuel dá uma boa bronca em Saul, Saul fala, não, tá bom, Samuel, tá bom, errei, dei mancada, tá. Mas vamos fazer o seguinte, Samuel, fazer um combinado aqui, diante do povo, me honra, pra eu não perder a moral, né? Para o povo achar que tá tudo bem entre a gente. O que você acha, Samuel? Naquele momento, Samuel se entristeceu, mas cumpriu o que o rei pediu. Honrou ele diante das pessoas. Porque aqueles que só se preocupam em ser honrados diante das pessoas, já receberam sua recompensa. Agora tem um outro rei, o que sucedeu Saul, Davi. Olha o pecado de Saul. Saul trouxe uns bichinhos para fazer um churrasco, tal, sacrificar para o Senhor. O churrasco é brincadeira, tá, gente? Davi, olha o pecado de Davi. Davi viu uma mulher casada tomando banho, se deitou com ela, mandou matar o marido dela. Quem que
pecou mais aí? Só que, olha o arrependimento de Saul. Saul fala, não, eu errei, mas não deixa eu perder a moral com o povo. Davi, quando reconheceu que pecou, ele foi 7 dias orar e falar, Senhor, diante de ti, somente contra ti eu pequei. Não retire de mim o teu espírito. Ou seja, Davi estava falando, Senhor, eu errei e errei para valer. Mas o que importa para mim não é o que as pessoas vão achar. O que importa para mim é o que o Senhor pensa de mim. Só abrir um parênteses aqui. Na nova aliança você não deve orar mais, Senhor, não retire de mim o teu espírito, porque o Espírito Santo foi dado agora para habitar dentro de você e ele não sai quando você peca. Isso te alegra? Te dá temor também? Porque quando você está pecando, o Espírito Santo está lá. Oh, glória! Eu já disse da musiquinha que eu aprendi quando era criança, né? A musiquinha era assim, cuidado, olhinho que olha... Cuidado, olhinho que olha, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que olha. E aí? Aí quando a gente chegou na adolescência, essa música, o temor, né? Os tios lá dos adolescentes falavam, quando você acessa a internet, seus pais não estão vendo? O Salvador do céu está olhando para você. O Espírito Santo não sai de dentro de você quando você vai pecar. A que você tem submetido o Espírito Santo? Deixa para lá essa história, né? Mas enfim, Davi se arrependeu de forma vertical. Ele, Senhor, o que me importa não é o que as pessoas vão achar de mim, o que me importa é o Senhor. Isso é um coração genuíno. A síndrome de Saul é, o que me importa é o que as pessoas vão achar. Tem pessoas que não se arrependeram diante de Deus, só ficaram com medo do remorso, ficaram com medo da má fama. Pessoas que pecam e estão com mais medo do que as pessoas vão achar do que Deus vai achar. Ah, mas se descobrirem, vão falar. E o que Deus vai falar? Oh, glória! Nós precisamos pensar nisso, querido. O que Deus vai achar do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, do que a gente está pensando? Aleluia! E viver uma vida de aparência só pensando no que as pessoas acham, eu considero a síndrome de Saul. Amém? Mas vamos avançar antes que você taque uma cadeira em mim. Aqueles que oram apenas para serem notados, quando são notados, receberam a sua recompensa. Olha o versículo 6 de novo. Desculpa, o 5, perdão. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Está falando daqueles que oram em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças. Por quê? Porque tudo que importa para eles é ser notado. Quando são notados, pronto, não vai receber mais nada dessa oração. Você já pensou que trabalho? Você vem, está orando, ora, fala, Senhor. Pronto, foi notado? Está aí o que você queria. Isso é tudo que você vai receber dessa oração. Triste, né? Aqueles que só se preocupam em ser notados, quando são notados, pronto, receberam. Agora, a gente precisa pensar, qual é a recompensa que a gente está buscando? Porque se a recompensa é ser notado, querido, fala comigo, eu te dou o microfone aqui 10 minutinhos antes do culto de terça. A gente resolve isso. Agora, se a nossa recompensa é o Senhor, nosso coração deve ser diferente. Amém? Glória a Deus. Aí, a gente chega no versículo 6, de fato, né? Mas quando orar, entre no seu quarto. Sabe que lugar de intimidade é no quarto? Amém? O lugar secreto é o lugar para intimidade. Se você quer ser íntimo de Deus, você precisa do lugar secreto. Amém? Imagina comigo, você ganhou, sei lá, o Paulinho aqui,
Talvez seja profético isso, né? Ele vai e compra um diamante para Fernanda, né? Aleluia. Daqueles bem. Nada a menos de 50 mil reais, viu? Diamante mesmo. Aí ele vai dar o diamante para a irmã. Faz algum sentido a Fernanda pegar aquela pedra? Eu ia falar pegar aquela pedra, mas foi o Paulinho que deu, né? Então, aquela baita pedra, e falar assim: gente, como isso combina com o meu portão? Vou colocar no portão. Faz algum sentido isso, gente? Não faz, sabe por quê? Porque o que é precioso é para o lugar secreto. O que é precioso é guardado no lugar secreto. Os tesouros não estão expostos, os tesouros estão no lugar secreto. Existem tesouros de Deus reservados para aqueles que amam o lugar secreto. Deixa eu te mostrar o que um dicionário bíblico, o dicionário Tasker, fala. A palavra grega usada para quarto em Mateus 6, versículo 6, no qual devemos nos retirar para orar, é a palavra taemon. Tameion. Essa palavra era designada para empregar a sala de depósito, onde podiam guardar-se os tesouros. A implicação pode ser, então, que já existem tesouros à nossa espera quando formos orar. Querido, no seu quarto de oração existem tesouros que em público você não recebe. Tem coisa, querido, que você vai provar de Deus quando ninguém estiver vendo. Tem coisas que você vai provar de Deus quando você se trancar no seu quarto e levantar suas mãos. Querido, se você só ora na igreja, você está orando muito pouco e está orando muito mal. Deus nos convida para o lugar de oração onde Ele vai inspirar o nosso coração, onde Ele vai falar conosco, onde Ele vai se revelar a nós, onde Ele vai se mostrar a nós. E aí, pastor, mas se eu tiver tudo isso no meu quarto, para que eu preciso da igreja? Para entregar isso para Ele. Receber de Deus é em casa. Eu lembro uma época da minha vida de orações que eu fiz para Deus no ônibus. Eu devia ter escrito um livro, né? Orações do busão. Mas eu lembro de um dia que eu fiquei pensando assim, Senhor, que vontade de chegar em casa logo. Não porque estava trânsito, também porque estava trânsito, mas pensando, Senhor, eu quero chegar lá, eu quero entrar naquele quarto e eu sei o que acontece quando eu chego lá. Eu sei o que acontece quando eu entro na minha casa, me tranco no meu quarto e sou eu e você. Sabe, queridos, você recebeu uma palavra hoje que o Senhor ia prover coisas extraordinárias para você. Quando essa provisão chegar e você for comprar sua casa nova, maravilhosa, que tal você ter um quarto para oração? O quarto do secreto. Porque a gente planeja um monte de coisa, né? Não, aqui eu vou fazer tal coisa. E se sobra um espacinho, um jardim de inverno no meio da casa, porque eu quero, porque eu sou chique. Mas se a oração é a coisa mais importante da sua vida, por que não ter um espaço para ela? Eu conheço um homem de Deus que ele tinha uma varanda na casa, não, uma varanda, o andar de cima da casa dele. Ele mandou fechar, colocar telha, colocou sistema de som, e ele fala que todo mundo que chega na casa dele fala: rapaz, aqui só está faltando a churrasqueira. Ele coloca na tua casa. Aqui é lugar de orar. Aqui é lugar de orar. Não, mas você pode orar também, mas de vez em quando faz um churrasco. Quer dizer que o churrasco é mais importante do que a vida de oração? Ele, rapaz, esse lugar lindo da minha casa é só para eu ficar amando o meu Senhor, dizendo quanto Ele é lindo, quanto Ele é grande, e precisa desse espaço todo? Para mim, precisa. Oh, glória. Nós precisamos, querido, valorizar o lugar secreto. Você quer viver uma vida de milagres no seu cotidiano? Você precisa valorizar o secreto. No secreto onde você recebe tesouros, segredos da parte de Deus. Eu não sei se você já chegou à conclusão ou se perguntou: rapaz, por que tal irmão tem tanta revelação? Eu queria. Querido, Deus ele não tem filhos prediletos. Amém? Agora, tem alguns que aproveitam do relacionamento.
Deus disponibilizou. Agora, a escolha de quão profundo você vai entrar em Deus ou não é sua. Tem alguns que querem valorizar isso e decidem entrar nesse lugar de secreto e receber de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer, segredos da parte do Senhor estão no secreto. Escuta uma coisa. Existem segredos da parte de Deus que estão reservados somente para o lugar secreto. Existem coisas que Deus não revelou para mais ninguém na terra e Ele pode e quer revelar para você. Você consegue acreditar nisso? Existe um lugar em Deus que é possível você estar nesse lugar esse do qual ninguém entrou. Mas esse lugar não está na superfície. Tesouro não está na superfície, está no profundo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui, versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, e aqui ele diz, ore a seu pai. Olha só, assim como os hipócritas oram e se preocupam em primeiro lugar com as pessoas que vão ouvir, aquele que é sincero, ora se preocupando em primeiro lugar com o pai que vai ouvir. O contexto é esse, ele fala, olha, os hipócritas oram nas praças para serem ouvidos pelas pessoas. Agora você se tranca no quarto e seja ouvido pelo Pai. Esse tem que ser nosso foco, gente. O Deus criador de toda a terra, o Senhor soberano, nos deu uma via de acesso exclusiva e pessoal a Ele, chamada oração. E muitas vezes a gente está olhando para a oração como uma obrigação ou uma penitência que a gente tem que cumprir. Uma vez eu ouvi falar sobre um pai e uma mãe que o filho desobedeceu, ele falou assim, agora vai ficar meia hora aí orando. Aí quando cresce fala, ai, mas meu filho não gosta de orar. Lógico, você ensinou para ele que oração é castigo. Querido, quer que seus filhos orem? Que seus filhos te cresçam te enxergando orando. É assim que ensina. Que seus filhos cresçam olhando o seu exemplo, vendo o seu exemplo, vendo sua intensidade com Deus. Aí é fácil. Amém? Agora, quando você for orar, ore ao Pai. Fala com Deus, aproveita desse privilégio, amém? Como o texto diz aqui, os hipócritas se importam com o que os outros vão ouvir. Agora, nós temos que viver para a audiência de um só. Quando você orar, querido, você está vivendo para a audiência de um só. O pessoal da IHOP, que é um movimento de oração lá de Kansas, nos Estados Unidos, eles falam sobre isso, sobre viver para a audiência de um só. Não se importar, tem 200, tem 300 pessoas. Eu estou fazendo tudo isso para um só. Eu estou orando ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar. Bom, o texto deixou claro que a recompensa dos hipócritas é ser notado pelas pessoas. Agora, qual é a recompensa daquele que está buscando o Pai? Ser ouvido pelo Pai, ouvir o Pai. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A recompensa da oração não é ganhar coisas. A recompensa da oração não é ganhar presentes. A recompensa da oração não é ganhar carro, casa, dinheiro. A recompensa da oração é ganhar o próprio Deus. Quando você fala com seu pai em secreto, o texto deixa claro. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. A recompensa é ele. Se aquilo que te leva a orar, é amar a presença do Senhor, qual é a recompensa? A recompensa é o próprio Deus. Sabe, deixa eu entrar num tema que pode ser um pouco polêmico aqui. Vai lá para Hebreus 11, eu acho que o versículo 3. Durante muito tempo a gente tem... Versículo 2, perdão. Calma aí.
Desculpa, gente. Glória a Deus. É ao vivo, eu não pretendia falar sobre isso. Mas aqui estamos e aqui vamos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Versículo 6, perdão. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de quem, gente? De Deus. Creia que Ele existe e recompensam os que o buscam. Em algumas versões, coloca na RA, por favor. Creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, recompensador dos que o buscam, presenteador dos que o buscam. Volta para a NAA que fica mais claro isso. Pergunta: quem busca a Deus, qual é a recompensa que espera? Deus. O problema é que a gente distorce esse versículo para falar: se você busca Deus, Deus se torna presenteador e vai te dar uma Ferrari. Onde que está escrito isso, gente? Nós precisamos, de uma vez por todas, como igreja, ser fiéis ao texto bíblico. Ele se torna recompensador dos que o buscam. Quem está buscando Ele quer o quê? Quem quer buscar Ele, quem está buscando Ele, quer Ele. Ele é a própria recompensa, amém? Amém? Pastor, mas aí fica chato. Pois é, isso torna claro que seu coração não estava em Deus, e sim nos presentes que Ele podia dar. Aleluia! Ei, a vida de fé não é usar Deus para ganhar coisinhas. A vida de fé não é usar a Deus para subir de cargo no emprego. A vida de fé não é usar a Deus. A vida de fé é querer Deus, é querer Ele. Ele é a própria recompensa. A comunhão com Ele é a recompensa. É amá-lo e ser amado por Ele. Essa é a recompensa que nós buscamos. Glória a Deus. E aí, querido, tá tudo bem, Deus não é contra a riqueza e Ele pode te acrescentar toda sorte de bênçãos, a fim de que você tenha sempre em tudo ampla suficiência, para que abunde em toda boa obra. E o que você vai fazer com essa ampla suficiência? Usá-la para servi-la a Deus. O final, o objetivo da vida é Ele. E as coisas que Ele nos dá são demais coisas. São só coisas. Amém? Glória a Deus. Querido, eu sei que não dá tanto ibope pregar uma mensagem como essa. Eu sei. Mas a recompensa para quem prega é Ele. Ele é a própria recompensa. Quem tem que aprovar, quem tem que falar: ei, André, boa mensagem, é Ele. Amém? Então, vamos voltar lá para Mateus 6, versículo 6. E o Pai que vem em secreto lhes dará a recompensa. Repita comigo: Ele é a própria recompensa. Aleluia, aleluia. Tem um texto, eu acabei não trazendo. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, espera aí. Que aí fica mais fácil. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Eu acho que é isso aqui. Tem um texto que é atribuído a Lutero, que eu não estou achando agora. Beleza, está aqui. Mas basicamente esse texto, ele diz assim, é como, ele fala que você e eu somos como pedintes que são convidados para entrarem no palácio do rei. Ele fala, o rei nos convida para o seu palácio. E aí, quando nós entramos no seu palácio, ficamos deslumbrados com tamanha riqueza e magnitude daquele rei.
E conforme a gente vai adentrando cada vez para o recinto mais secreto do nosso rei, o nosso coração se enche de alegria por reconhecer a beleza, a santidade e a generosidade dele, de ter nos convidado para um lugar tão lindo, que é o palácio do rei. De repente, uma mesa é posta diante de nós, um prato para mim e outro prato para você, e um banquete é servido na presença do rei. Só que nesse ponto da jornada, a gente não consegue nem olhar para o prato, porque só temos olhos para o nosso rei. Querido, quando você enxergar Jesus, Jesus é tão irresistível que você não vai conseguir olhar para as outras coisas e enxergar nelas uma recompensa. Você não vai conseguir olhar para o carro novo, para a casa nova, para aquilo que é sua busca natural e enxergar nessas coisas a recompensa. Porque quando você vê Jesus, você fala, nada é melhor do que Ele, nada é mais precioso do que Ele, nada é mais lindo do que Ele. Ele é o galardão, Ele é a recompensa, Ele é o motivo. Esses dias eu li um livro maravilhoso e o rapaz fala assim: viver colocando mais energia em receber uma vida boa aqui na terra do que colocar energia no relacionamento que temos com Jesus é um insulto a Deus. Porque Deus nos oferece Jesus. Jesus é aquilo de melhor que o céu poderia oferecer. E nós pedimos outra coisa. Deus vai e nos entrega aquilo que o céu tem de mais precioso, o Filho de Deus. E a gente fala, mas eu queria mesmo era trocar de apartamento. Isso é um insulto a Deus. Oh, glória. Que boa terça do sobrenatural essa, né? Eu gosto disso, querido, eu gosto disso porque nós precisamos revisitar as nossas motivações. Nós precisamos revisitar as nossas motivações. A gente precisa decidir de uma vez por todas se a gente está nessa só para ganhar um aumento no salário ou para ganhar ele. Sabe, eu quero te convidar para ser mais ambicioso. É o quê, pastor? Tem algumas pessoas que ambicionam 100 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, 1 bilhão. Agora, tem gente que é doida mesmo e tem uma ambição tão grande que elas não querem tudo que Deus pode dar, elas querem o próprio Deus. Isso é uma ambição grande o suficiente. Querido, eu não quero só o que as mãos dele podem me dar. Eu quero ele, eu quero o meu Senhor, eu quero tudo que ele é. Eu quero olhar nos olhos dele e ser encontrado nele. Eu quero me tornar igual a ele. Essa é a nossa ambição. O apóstolo Paulo fala, eu quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição ao ponto de ser encontrado nele. Eu quero que ele seja o meu endereço, o que o apóstolo Paulo está falando. Eu quero ser encontrado nele. Aleluia. Esse é o convite para você se tornar mais ambicioso essa noite. Desejar o Senhor. Amém?